Seguindo aí as nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre a mitose, que é uma divisão celular que acontece tanto em organismos unicelulares, nesse caso com o intuito aí de reprodução, tá? E em organismos multicelulares para o aumento do número de células, tá? Então aqui, ó, número de células. Então, a mitose tem objetivos de acordo com o organismo que a realiza. Bom, as células, pessoal, elas têm aí um ciclo de vida composto por duas fases. Uma fase chamada de intérfase e uma fase chamada de divisão celular. Mesmo que aqui no meu desenho tenha feito aqui uma distribuição quase igual entre essas duas fases, a intérfase ela tem uma duração muito maior. A divisão celular acontece em um período muito curto de tempo, né, levando aí algumas horas para acontecer, né, 30 minutos a uma hora. E a intérfase não, ela dura um período aí mais longo no ciclo de vida celular. É durante a intérfase que a célula vai realizar aí as suas atividades normais, né, o DNA na intérfase ele está aí sob a forma de cromatina e ele está produzindo normalmente as moléculas de RNA que vão ser transcritas aí e produzir as moléculas de proteína e outras, né? E durante a divisão celular, né, que tem como objetivo gerar aí duas células iguais à primeira, os cromossomos estão condensados, então a célula não realiza suas atividades normais. Vamos passar aqui, né? Então, a intérfase, ela é composta por três fases, tá? A G1, que é uma fase muito longa, geralmente a célula permanece em G1 durante muito tempo, e ela só segue para as outras fases, a fase S e a G2, quando a célula vai se dividir. Então, em S ocorre a duplicação do DNA, do material genético, e também a duplicação dos centríolos, tá? Que nós vamos ver mais para frente. Quando, né, termina aí na fase G2, a célula está pronta para iniciar a mitose, que é composta por quatro fases: a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, que seguem aqui nessa sequência. E é cada uma dessas fases que nós vamos ver agora, seguindo aqui a nossa aula. Então, aqui, ó, na prófase, que é a primeira fase da mitose, o que nós vamos observar nas células? Nós observamos aqui, ó, a duplicação dos centríolos, tá? Então, eu tenho aqui dois pares agora de centríolos e eles já começam aqui, ó, a produzirem as fibras do fuso, que são fibras aí formadas por microtúbulos, tá? Tenho aqui, ó, o meu cromossomo já duplo, né? Porque eu dupliquei o DNA lá na fase S da intérfase. Então, eu já tenho aqui um cromossomo duplo, né? Composto aqui por duas cromátides. Lembrando, cada cromátide é uma molécula de DNA. E esse cromossomo, ele começa aqui a se condensar, né? Então, ele deixa de ser cromatina, onde a molécula de DNA está lá mais esticada, vamos dizer assim, e passa a ser um cromossomo, né, com uma molécula que se dobra, com as moléculas de DNA se dobrando aí sobre elas mesmas e formando essa estrutura aqui mais condensada. Devido a essa condensação, não é possível fazer a leitura do DNA. E o primeiro sintoma disso é o desaparecimento da região chamada de nucleolo. O nucleolo é formado por RNA ribossômico e a manutenção do nucleolo depende, primeiro, da produção de RNA ribossômico e da leitura de uma região do DNA, que é a chamada região organizadora do nucleolo. Com DNA condensado, isso não é mais possível, então o nucleolo vai desaparecer. E para terminar, a fase de prófase, o que sinaliza o término dessa fase é o desaparecimento aqui da membrana do núcleo, a carioteca, tá?
Uma possível explicação para o desaparecimento dessa membrana é a entrada de água por mitose, né? Vamos lembrar, por osmose, desculpa. Vamos lembrar que a água, né, por osmose, ela passa de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Como houve a duplicação do DNA, o interior do núcleo ficou mais concentrado, então isso possibilita a entrada da água. Como a membrana, né, não resiste, então a membrana do núcleo vai desaparecer. Então, terminada a prófase, nós vamos entrar numa fase que é a chamada de metáfase. Essa fase é caracterizada pela presença dos cromossomos aqui já mais condensados do que em prófase no meio da célula, aqui na região equatorial da célula, tá? É nessa fase também que os centríolos atingem os polos opostos da célula e as fibras do fuso se ligam aí à região de centrômero dos cromossomos duplos. Nessa região de centrômero, nós temos aí uma região menos condensada das cromátides e cada fibra do fuso vai se ligar em uma cromátide diferente, tá? Então, partindo aí para a terceira etapa, a etapa da anáfase, o que vai ocorrer é que os microtúbulos, né, que formam aqui as fibras do fuso, são compostos por uma proteína chamada tubulina. A tubulina, ela vai ser degradada aqui, ó, na base dos centríolos, e isso vai fazer com que as fibras comecem um processo de encurtamento. Essa tensão aí das fibras sobre as cromátides faz com que essas cromátides se separem, tá? Na verdade, essas cromátides vão se separar também pelo auxílio de uma enzima que vai atuar quebrando aí a ligação que existe entre elas. Mas o encurtamento aqui, ó, das fibras do fuso vai fazer com que essas cromátides migrem para lados opostos da célula. Quando acontece essa migração das cromátides, né, então nós já vamos ter novamente uma molécula de DNA e vamos ter então formados aí novamente os cromossomos simples, ok? Passando aqui agora para a quarta e última fase, a fase da telófase, nós vamos ter então, o que nós vamos observar? O início, né, da formação da carioteca, o DNA vai começar, né, os cromossomos vão começar aí o processo de descondensação, então eles vão voltar a ter a forma de cromatina. Nesse momento que ele tem a forma de cromatina, já é possível novamente produzir o RNA ribossômico e também organizar novamente aqui a região do núcleo. Então, nós vamos ver também na telófase a organização do núcleo. Um outro fato que acontece é que os microtúbulos que antes, né, formaram aqui o fuso mitótico, né, formavam aí a fibra do fuso, eles vão se organizar e vão promover aqui, ó, esse estrangulamento da célula, né, fazendo aqui um estrangulamento de fora para dentro, né, os microtúbulos vão puxar, é como se eles estivessem se encurtando aqui, ó, e puxando essa membrana para o interior da célula, o que vai provocar aí uma separação do citoplasma. Quando essa separação ocorrer, nós temos formados novamente duas novas células, cada uma com o seu núcleo já recomposto e cada uma contendo aí cópias idênticas do material genético, sendo idênticas entre si e idênticas também à célula que as originou, que é a célula mãe. Para terminar a nossa aula, eu quero falar sobre uma droga que é a chamada colchicina. Ela é extraída aí de uma planta do gênero Colchico, e a colchicina, ela tem aí a capacidade, a propriedade de parar a divisão mitótica. Ela age aqui, ó, antes um pouco da metáfase, impedindo a formação das fibras do fuso. Então, a célula permanece
em metáfase e a mitose é interrompida. Bom, essa colchicina ela é encontrada em medicamentos, por exemplo, no tratamento para doenças como a gota. E hoje em dia ela já é pesquisada, né? Já está em pesquisa a ação dessa droga no impedimento do desenvolvimento das células cancerígenas. Se vocês sabem, as células cancerígenas elas têm uma alta capacidade de sofrer mitose, o que faz com que o tumor aumente de tamanho. Então, impedir essa mitose, né, é uma das formas de impedir o desenvolvimento do câncer. Então, pessoal, essa é a aula de mitose. Depois nós vamos ter a aula de meiose também. Assistam em quadro.com.br. Um abraço!